Tem essas hipóteses aqui, ó, que eu queria derrubar uma por uma delas. Uma por uma. Então, a primeira que eu queria tocar aqui é a hipótese da Terra em expansão. Enfim, isso foi uma ideia popular entre os anos 1920 e 1970, defendido por alguns cientistas. Eles defendem que a Terra está em aumento de tamanho ao longo do tempo e os continentes terem se separado porque a Terra inchou, né? Não por causa do movimento das placas tectônicas. Eles não creem nisso, negacionistas, velho. Enfim, no pensamento deles, a Pangeia, o supercontinente antigo, estaria em uma Terra menor e conforme o planeta expandiu, né? Os continentes se afastaram. É basicamente isso que eles pensam. Mas essa ideia foi descartada, obviamente. Enfim, hoje a ciência geológica moderna rejeita essa hipótese. E eu vim falar por quê. Primeiro, medições por satélite. Tu não pode negar isso. GPS, laser, radar mostram que o raio da Terra permanece constante. 600 e 361 quilômetros. Não temos nenhum sinal de expansão em milhões de medições de precisão milimétrica, tá? Enfim, você vai ter as placas tectônicas, que explica isso melhor, tá? As placas não se afastam porque a Terra cresce, mas porque o material do manto é reciclado. Onde há crosta nova, dorsais oceânicas, há destruição de crosta antiga, subducção. O volume da Terra se mantém o mesmo, tá? Se mantém constante, ok? A gravidade e a densidade, eu também poderia falar sobre isso. Se a Terra estivesse expandindo, a gravidade teria mudado. Não temos nenhuma evidência disso no geológico ou biológico. Mas o que realmente muda? O que mudaria? Enfim, primeiramente, a Terra não cresce, mas passa por mudanças dinâmicas internas. O núcleo e o manto sofrem variações térmicas lentas, expansão e contração local por calor, mas não global. As placas tectônicas estão sempre se movendo, colidindo e reciclando. O campo magnético da Terra muda com o tempo, inversões e variações. A roda desacelera ligeiramente devido às marés, entendeu? O que muda é o comprimento do dia em milissegundos, mas não o tamanho físico do planeta, tá? Só pra explicar isso. Enfim, mas de onde veio essa confusão que a Terra estaria supostamente expandindo? Enfim, antes da teoria das placas tectônicas de ser aceito, nos anos 60 e 70, os geólogos ainda tentavam explicar por que os continentes pareciam se encaixar igual um quebra-cabeça. América do Sul e África, enfim. A gente ainda não conhecia os mecanismos do planeta, né, das placas tectônicas, enfim. Talvez o planeta estivesse crescendo e separado dos continentes, é isso que eles pensavam. Eu queria citar aqui J. Marvin Heldon. Enfim, é um geocientista americano que já teve publicações legítimas no passado, mas depois começou a defender teorias da conspiração. Cara, eu não acredito em nenhuma teoria da conspiração, tá? Nenhuma. Ele ficou conhecido por dizer que você já viu no céu aqueles aviões, aqueles jatos? Eu não entendo nada de avião, tá bom? Então não sei se é jato, avião, eu não sei diferenciar isso. Você já viu aquelas aeronaves passando e deixa aquela trilha branca no céu? Você já viu? Eu já vi várias vezes, passa, deixa aquela trilha branca, né? Ali, aí começou os conspiracionistas. Enfim, esse cara aí, ele falou que essas substâncias que a aeronave, o avião, o jato, não sei diferenciar de avião de jato agora de cabeça. Enfim, a aeronave estaria supostamente espalhando substâncias químicas
para alterar o clima, controlar a população ou modificar o comportamento humano. Teoria da conspiração, sabe como é, né? Enfim, ele alegava que essas substâncias teriam sido de carvão e metais pesados tóxicos. Enfim, ele afirmava que existia um esquema global para esconder isso, envolvendo universidades, revistas científicas e até a CIA. Essas alegações foram devidamente refutadas. Enfim, primeiro, nenhuma amostra atmosférica coletada mostra a concentração normal dessas substâncias. As trilhas são simplesmente vapor de água condensado. O mesmo princípio das nuvens geradas pelo calor e umidade, entendeu? E dos motores a jato em grandes altitudes, ou seja, a mesma composição, né, que está na nuvem, o mesmo princípio das nuvens é gerado pelo calor e umidade dos motores a jato em grandes altitudes, tá? Pelas aeronaves, pelos motores lá da aeronave. Então, quando você for ver aquela trilha, saiba que aquilo ali é a mesma composição das nuvens, tá? Do motor ali, que cria aquele jato branco, né? Aquele vapor branco. Enfim, nenhuma evidência sólida foi apresentada, entendeu? Por isso, vários artigos dele foram retratados, removidos das revistas científicas. E tipo, é raro. O que aconteceu foi raro. Isso acontece quando há uma fraude, erro grave ou má conduta, tá? Enfim, existe uma diferença entre geoengenharia real e conspiração, tá? De vapor. Geoengenharia é um campo científico sério que estuda a forma de alterar o clima propositalmente, mas não para enganar alguém, não, mas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Enfim, por exemplo, a injeção de aerosóis estratosféricos, usar partículas de enxofre, como acontece naturalmente em erupções vulcânicas, para refletir parte da luz solar e reduzir o aquecimento global, branqueamento de nuvens marinhas, espalhar gotículas de água salgada para deixar as nuvens mais reflexivas, né? Captura de carbono atmosférico, tecnologias, né, que removem o CO2 do ar e armazenam no subsolo. Tudo isso está em fase de pesquisa, tá? Com forte debate ético, ambiental e político. Mas é publicado, controlado e baseado em dados científicos, ok? Enfim, então, meu amigo, é aquilo que eu falo para as pessoas. A única teoria da conspiração que eu acredito é que em 98 o Brasil vendeu a Copa para a França. A única teoria da conspiração que eu acredito. Cara, eu tenho a minha religião, tá? Mas eu não coloco a minha religião acima da ciência. Se a ciência diz assim, assim, assado, é porque teve todo um estudo por trás de pessoas sérias que demonstraram que aqueles fatos ali estavam certos e estão certos até que alguém vá lá e prove o contrário, ok? Mas não é falar, tá errado. Não, você vai ter que fazer um estudo científico para mostrar que aquilo dali tá errado. Senão, essa balela, tá? Enfim. E tem outra teoria que eu queria desmontar. É a bendita teoria da Terra plana. Primeiro, se a Terra fosse plana, você não teria petróleo. Porque para você extrair o petróleo, você usa a curvatura da Terra, tá? Só pra te falar isso. Então, pela sua lógica, não teria petróleo, tá? Não teria vulcão também, porque a parte interna do vulcão depende da Terra ser esférica. Então, só para começar por aí, não tem mais petróleo, não tem mais vulcão, não tem mais nada disso daí, tá? Só para começar. Enfim, mas você quer um experimento bem prático, bem plástico para você ver? Primeiramente, bora começar com o experimento. Você contrata um piloto de avião com muita boa vontade e faz o seguinte: o experimento passo a passo aqui, e presta atenção para você não se confundir. Pega o avião, começa no Equador, o ponto A, caminha em linha reta para o norte até chegar ao Polo Norte. Ao chegar lá, vire 90 graus para a direita, por exemplo, para o leste,
e caminha em linha reta. Em uma esfera, qualquer direção a partir do polo é sul, tá? Vou repetir de novo, em uma esfera, qualquer direção a partir do polo. Vou repetir de novo, qualquer direção a partir do polo em uma esfera é sul, tá? Ok? Ok? Vou repetir de novo. Ao chegar, vire 90 graus para a direita, por exemplo, para o leste, e caminhe em linha reta. Em uma esfera, qualquer direção a partir do polo é sul. Em uma esfera, tá? Ok? Continue andando até cruzar o Equador novamente, tá? Ao chegar, vire 90 graus para a direita, de novo, e siga em linha reta. Você vai acabar voltando ao ponto de partida. E nesse percurso você fez 3 curvas de 90 graus cada. Mas, Micael, por que isso prova a curvatura da Terra? Enfim, um plano. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Mas no exemplo que eu falei, formamos um triângulo. Um triângulo. É o nome, né? Triângulo. Não, é triângulo. Perdão, gaguejei aqui. É triângulo. É um triângulo geodésico. As 3 rotas se cruzam formando ângulos de 90 graus cada. 90 mais 90, mas 3 vezes tá 270 graus de ângulo. Isso é impossível num plano. É impossível você ter um ângulo de 270 graus num plano. É impossível. É impossível. É geograficamente impossível. É impossível. Como? Você tá desafiando toda a geografia do mundo, né? Tu tá manipulando a realidade ali com o poder do Alien X. Não é possível, cara. Enfim, então isso prova que a Terra é esférica. Enfim, essa propriedade é chamada de geometria, não de qualquer outra teoria da conspiração que você pensa. O que eu tô falando aqui não é teoria da conspiração. O que eu tô falando aqui nesses minutos aqui é pura ciência, é geometria. Não essas pseudociências, essas não ciências malucas aí que você vê por aí pelo mundo afora aí, entendeu? É geometria não euclidiana ou geometria esférica. Então larguem a pseudociência, se baseiem em estudos sérios e não em palhaçada que você vê pela internet por aí, entendeu? E também eu queria falar sobre o dilúvio, né? Enfim, sobre o dilúvio, cara. Primeiramente, não faz nem sentido você ter um dilúvio. Primeiramente, nem se você descongelasse todas as calotas polares, nem se você descongelasse todas, você teria água o suficiente para cobrir o mundo todo. Só se essa água viesse do interior da Terra, né? Aí seria outra história. Se essa água viesse lá, a única coisa que eu faltei refutar direito foi o dilúvio, mas isso fica para outro vídeo. E é isso, pessoal. É isso, tá? Cristo abençoe a vida de vocês, tá? Aceitem Jesus Cristo. É isso, fiquem bem mentalmente. Se cuidem, tá? Se cuidem, por favor. Fiquem bem e vivam.